Olá, povo de Deus, 11º domingo do tempo comum, 13 de junho de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Ezequiel 17, 22 e 24, de 2 Coríntios 5, de 6 a 10 e Marcos 4, de 26 a 34. Do livro de Ezequiel, assim diz o Senhor Deus: eu mesmo tirarei um galho da copa de cedro, do mais alto de seus ramos, arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros, à sombra de sua ramagem as aves farão ninhos. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu sou o Senhor, digo e faço. Ezequiel exerceu seu profetismo no cativeiro da Babilônia do século XVI a.C. Sendo de família sacerdotal, no exílio foi um sacerdote sem templo, que aprendeu a ser um profeta no meio do povo. A parábola que ele conta no texto de hoje tem a função de encher os exilados de esperança. De apenas um broto do cedro, Deus fará surgir um novo cedro majestoso, cheio de folhas e frutos, capaz de abrigar pássaros que nele farão seus ninhos. Esse cedro vai se destacar do meio de todas as árvores, para que Deus seja reconhecido por todos como o Senhor de Israel. E, para quem pensa que o exílio é o fim, que não tem mais saída, Ezequiel diz que o Senhor é capaz de provocar uma reviravolta, abaixar a árvore alta e elevar a árvore baixa, fazer secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Imaginemos os tempos de hoje, onde estamos sendo derrotados por um inimigo invisível e que tanto medo nos provoca. Acreditar que Deus é capaz da reviravolta e que nós poderemos outra vez pensar em sanar nossas dificuldades com o nosso esforço é muito bom. Porém, sem a nossa participação ativa na mudança dessa situação, nada acontecerá. Não podemos ficar olhando para o céu aguardando soluções que venham de lá. O inimigo invisível de hoje está a provocar-nos para mudanças significativas na condução das políticas de enfrentamento dele. Desde o início de sua atuação, fomos como ovelhas conduzidas ao matadouro por meio de uma política genocida, que nos trouxe ao 500.000 de vidas ceifadas. Segunda carta a Coríntios 5, de 6 a 10. Com a segunda carta, Paulo deixa claro que nossa vida aqui na Terra é marcada pela fragilidade, qual uma tenda armada no tempo passageiro, sofrendo todas as vicissitudes históricas. O que nos mantém de pé é a confiança regada pela nossa fé na vida eterna. Não nos apegamos à nossa morada aqui e agora, pois sabemos que o que nos interessa verdadeiramente é a nossa outra morada, depois do julgamento final. Para nós cristãos, a visão do fim deve servir como parâmetro para o nosso existir. A morte, o fim, não deve assustar a quem tem confiança na concretização da promessa da vida eterna a todos os que forem fiéis a Cristo. Neste tempo de pandemia, que estamos convivendo com inúmeras notícias de morte, precisamos ressignificar a nossa existência, para que encaremos a morte como uma possibilidade tão próxima de cada um de nós, que nos leve a valorizar a nossa vida e a de todos os nossos irmãos e irmãs.
Marcos 4, de 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. E depois, quando semeado, cresce, se torna maior que todas as hortaliças. E estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho, com os discípulos, explicava tudo. Convido vocês a relerem a primeira parábola de Jesus do texto de hoje, tendo como contexto a vida agitada e marcada pela ansiedade de todos os que vivem aficionados pela eficácia de seus processos, pela eficiência de seus empreendimentos. Essa paisagem do agricultor que vai dormir na certeza de que a semente seguirá seu curso, germinando, crescendo, dando folhas, espigas e grãos no seu tempo certo, contrasta brutalmente com os tempos nervosos de hoje. Vivemos numa realidade pendular entre a depressão, excesso de passado, e a ansiedade, excesso de futuro. A vivência sábia do momento presente, que nos oferece suas alegrias, tristezas, vitórias e derrotas a cada dia, parece não constar de nossas frenéticas agendas. O camponês ainda esperará o tempo certo de fazer a colheita com espigas maduras no processo natural, sem agrotóxicos ou estufas. Impressionante como Jesus é capaz de tirar da vida cotidiana exemplos profundos para uma vida saudável. A paciência histórica parece ter saído do cardápio existencial ao qual nos submetemos nos dias de hoje. A segunda parábola é, da mesma forma, desafiadora, pois confiar no pequeno, naquilo que ninguém aposta nada, nos provoca risos de sarcasmo ou, ainda que escondido, risos nervosos. Pois aí está a proposta de Jesus. O reino de Deus é assim, começa com a sua insignificância, mas vai crescer, florescer, alcançará seu momento em que muitos encontrarão, como os passarinhos que voam livres, seus ninhos, seu abrigo. Aprendemos a cantar com nossos poetas: ando devagar porque já tive pressa. A lástima é que quando aprendemos essa sabedoria do tempo, na maioria das vezes, nos resta pouco tempo. Aprender com o camponês, confiar no pequeno, são os conselhos de Jesus em contraste brutal com a nossa realidade. Tome uma semente nas mãos, contemple-a e medite sobre o mistério de vida aí contido. Será que temos ao nosso redor sinais de esperança, de vida, que a pressa e a ansiedade não nos estão permitindo ver e aproveitar? Como tão bem expressou o sociólogo e educador francês Edgar Morin, de tanto sacrificar o essencial em favor do urgente, acabamos por nos esquecer da urgência do essencial. Ser cristão é ter o reino de Deus como essencial na vida.
Concluamos hoje com a beleza da oração do poeta espanhol Benjamín González Buerta. Sementes do reino. Como se arriscará o camponês a semear sem ver já todo o trigal no punho apertado cheio de sementes? Como olhar a terra com olhos de esperança sem ver já o bosque nas sementes aladas de carvalho levadas pelo vento? Como sonhará o jovem casal sem sentir já no embrião todos os risos e as brincadeiras dos filhos? Como entregar-se pelo pequeno sem ver com olhos novos a utopia do reino no brotar germinal que apenas rompe a casca do medo? Um beijo no seu coração.